Oi, gente! Eu sou Daiana Gualberto e hoje nós vamos falar sobre o eclipse lunar que ocorre no signo de Escorpião. Os eclipses podem ser sentidos por 6 meses. O eclipse lunar, ele ocorre numa oposição entre Sol e Lua, em que o Sol está no signo de Touro e a Lua está no signo de Escorpião, signos opostos complementares. Então, o Sol está a 25 graus e 17 minutos do signo de Touro e a Lua a 25 graus e 17 minutos do signo de Escorpião. Esse aqui é o mapa do eclipse, considerando o horário de Brasília. Então, é um mapa que a gente pode considerar, inclusive, para analisar as questões que podem ocorrer no Brasil. A gente repara aqui que a Lua, já que se trata de um eclipse lunar, a posição da Lua é importante. E a Lua está no signo de Escorpião, em conjunção com o Nó do Sul, que é um caminho percorrido numa vida passada, e na casa 9. A casa 9, ela é a casa que fala muito de questões internacionais, viagens ao exterior, também fala muito de crenças filosófico-religiosas, tá? A casa 9 é uma casa associada ao signo de Sagitário, então trata muito daquilo que a gente acredita, da nossa filosofia de vida. A casa 9 também trata muito sobre questões de ensino superior, graduação, mestrado, doutorado, universidades, tá? Então a gente tem aí questões que vêm ser trabalhadas a respeito disso também. E a Lua em Escorpião, ela traz pra gente muita intensidade emocional e uma questão muito oculta, que de certa forma, envolvida no eclipse, potencializa mais ainda as questões sentimentais ocultas, que às vezes é difícil pra gente lidar e que precisam ser transformadas. Então, a Lua, ela trata das questões emocionais e no signo de Escorpião é como se a pessoa tentasse controlar o emocional dela, mas o emocional fosse muito intenso, a pessoa sentisse as coisas com muita profundidade, com muita intensidade. Vêm uns sentimentos que não são tão legais, são sentimentos associados a medos, a paranoia, a controle, tá? A manipulação, muitas vezes. Tem algumas questões muito ocultas associadas à maternidade, associadas à mãe, sentimentos ali que podem ser sentimentos de certa forma ambíguos, né? Eu amo a minha mãe, mas eu também odeio a minha mãe por alguma razão. Então a Lua em Escorpião, ela traz ali sentimentos muito controversos. E também existe a questão da perda, de você ter que lidar com questões de perda. Alguém morreu, como que eu lido com o luto? Então, podem ter muitas questões associadas à morte e a perdas durante esse período aí de 6 meses. A Lua, ela está fazendo uma oposição ao Sol, que está no signo de Touro. O Sol em Touro, ele nos traz clareza sobre os nossos valores, sobre aquilo que a gente acredita com relação à segurança, à estabilidade. Ao mesmo tempo que o Sol em Touro, ele busca essa estabilidade, essa segurança, inclusive financeira e material, a Lua em Escorpião, ela está no sentido de uma certa instabilidade emocional, que ela é muito transformada mediante acontecimentos de perda, né? Então, imagina que você está buscando uma estabilidade e que as coisas saem do seu controle e isso afeta o seu emocional. Então, é como se fosse o medo de perder, né? De perder essa estabilidade, de perder essa questão sólida, estável que o Sol em Touro tende a querer e proporcionar. Então, existe ali, ao mesmo tempo que existe uma segurança e estabilidade, existe o medo da perda que pode transformar muito isso. E o Sol, ele está junto com o Algol, que é uma estrela maléfica associada a perder a cabeça. Então, isso pode nos trazer muitas informações de pessoas saindo muito do eixo delas, saindo dessa parte consciente para despertar questões emocionais muito profundas e que são até perigosas em algum nível. Repare que os dois estão numa tensão com Saturno na casa 12. A casa 12, ela é uma casa de vidas passadas
E o próprio Saturno é um planeta ligado ao karma, né? É o senhor do karma. Então, nós temos que trabalhar algumas questões inconscientes, talvez associadas a vidas passadas. Isso, assim, vai ser muito conturbado para muitas pessoas, porque isso vai levar a uma transformação, que é a própria questão do escorpião, a uma transformação até religiosa, porque isso puxa muito para o espiritismo. A casa 12, ela é uma casa de isolamento, é uma casa muito associada a sonhos, à intuição, à espiritualidade, a locais em que a gente busca, de certa forma, lidar com a nossa fé, a nossa espiritualidade. A casa 12, ela também é uma casa de inimigos ocultos, tá? E o nosso próprio inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Então a casa 12, ela trata das nossas autossabotagens. Então a gente vai precisar compreender algumas autossabotagens ali a nível inconsciente, que também é representação da casa 12. O Saturno na 12 também fala muito sobre uma cobrança e uma responsabilidade com relação à nossa saúde mental, né? Então, apesar de alguns bloqueios e limitações que podem ocorrer para a gente acessar esse setor, é importante que a gente se comprometa com esse processo de trabalhar mais a nossa saúde mental. E a partir desse processo de trabalhar mais a saúde mental, a gente conseguir trabalhar o nosso emocional, que é essa lua em escorpião. A casa 12 também, ela fala muito sobre prisões e ela fala sobre hospitais. Então, provavelmente a nível social, né? Porque o aquário, ele é um signo associado à sociedade, à humanidade, à questão coletiva. Nós precisamos trabalhar as questões de saúde referente também à estrutura hospitalar, tá? Então, vamos ter ali também coisas associadas não só à saúde mental, mas também ao hospital enquanto instituição que cuida da nossa saúde. Quando a gente olha para o ascendente do mapa do eclipse no Brasil, a gente tem um ascendente em peixes, inclusive o Brasil também tem ascendente em peixes, e nós temos Marte em conjunção ao Netuno na casa 1. Sim, provavelmente nós temos questões associadas à fé e à espiritualidade para lidar, inclusive alguns conflitos, né? Marte em peixes, mas também a gente pode ter questões associadas a doenças infecto-contagiosas aí que vão estar em foco também. No mapa do eclipse, nós também estamos com a Vênus em conjunção com Quiron em Áries. O Quiron é o curador ferido, então nós vamos ter que lidar com algumas feridas associadas a conflitos dentro dos relacionamentos, tá? O Quiron, ele traz uma ferida existencial e como ele está ao lado da Vênus e na casa 2, tanto a Vênus quanto a casa 2 também tratam de questões financeiras, pode ser que a gente tenha que lidar aí com mágoas e sentimentos associados à vida financeira, até porque a gente está com o Sol em Touro também, que fala de finanças. Positivamente, isso pode ser sentido como uma possibilidade de ganhar dinheiro através de cura, né? Psicologia, medicina, trabalhos que envolvem algum tipo de cura. Até porque a própria Lua em Escorpião, que está ali envolvida no eclipse, ela também é uma agente de cura, né? Só que aí a gente precisa transmutar, transformar as energias, muitas vezes de mágoas, de ressentimentos, em processos terapêuticos que visam curar o outro. O eclipse lunar ocorrendo no signo de Escorpião, ele traz muitas transformações internas a nível emocional, né? Então, vocês podem imaginar que esse período de 6 meses, ele vai ser um período intenso a nível emocional, que muitas vezes nós vamos precisar lidar com o luto, com a perda, com as crises pessoais e sentindo as coisas de uma forma muito intensa. E ainda, quando a gente fala da Lua em Escorpião, a gente precisa falar de sexualidade, de manipulação, de poder, de cura. A Lua em Escorpião, ela necessita de vínculos profundos com as outras pessoas. Então, ela se conecta com as outras pessoas a nível profundo, especialmente através da questão sexual. O
que está oculto dentro de você que você não consegue externalizar e que é uma energia de paixão, de desejo muito grande, muito intensa, mas que você não tem conseguido lidar? Dentro disso, a gente tem muitas questões sexuais reprimidas, por exemplo, que estão ali no oculto da lua escorpião. Isso pode ficar muito mais intenso a ponto de você ter que procurar ajuda para lidar com esses sentimentos. Eu resolvi fazer uma tiragem sobre o eclipse lunar, tiragem geral, tá? Essa carta ela pulou, que é o 3 de paus, e vamos ver os restantes, tá? O 8 de espadas. O 7 de ouros. O rei de espadas. O 8 de espadas é a mesma carta, gente. Baralhos diferentes. O pajem de espadas, muitas cartas de espadas, que são cartas mentais, tá? Vamos ver aqui. O 6 de copas. O as de ouros. O 5 de espadas. A carta da criança. A carta dos pássaros. E a carta do buquê. Aqui nós temos o poder. Grandes mudanças se aproximam, oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços, respire fundo, algo novo está por vir. É tempo de dizer sim. Aceite a mudança e o dom de poder. Essa carta é bem interessante vir para Escorpião, porque o Escorpião ele tem associação com o poder, né? Então, vamos ver aqui no geral. Como eu mencionei para vocês, nós temos muitas cartas de espadas. Aqui nós temos uma sequência só de espadas que fala muito da questão mental. E a gente vem com duas cartas de 8 de espadas. E o 8 de espadas vindo central no jogo. Então, a gente traz aí muitos bloqueios internos. A pessoa muitas vezes se sentindo aprisionada pela mente. E isso faz muito sentido quando a gente pega o mapa do eclipse e vê o Saturno ali na casa 12, que é a casa do inconsciente, né? Como se essa pessoa estivesse se sentindo presa nas suas questões mentais. Então, a gente tem que lidar com alguns aprisionamentos mentais, tá? E a gente vai ter que trabalhar muito algumas questões, a gente vai ter que refletir sobre os nossos bloqueios, né? Então, aqui é uma carta de reflexão antes de tomar uma atitude, uma reflexão a respeito dos bloqueios que nós temos, bloqueios mentais que às vezes nos impedem de agir, e até mesmo a necessidade de trabalhar alguns pensamentos imaturos que nós temos, né? Esse pajem vem como uma certa imaturidade na forma de pensar ou falar, e a carta da criança também remete, de certa forma, a essa imaturidade, né? Existem algumas questões que precisam ser trabalhadas a nível financeiro, e aí a gente tem o Sol em Touro fazendo oposição à Lua, né? O As de Ouros fala sobre o novo início profissional, ou ainda novos valores, né? A gente vai trabalhar novos valores a partir de algumas questões. Em alguns casos, isso pode envolver, por exemplo, uma traição no casamento para algumas pessoas, né? A percepção de que foi traído e o ter que lidar com a traição dentro de um casamento. As coisas imaturas que são ditas dentro dos relacionamentos, as mentiras que podem ser contadas, as informações que não são processadas direito dentro da questão comunicativa. E lembra lá que eu falo muito da casa 12, né? Quando a gente vê o mapa do eclipse, aqui a gente vem com uma carta número 12,
que fala muito sobre relacionamentos kármicos também, que a gente vai trabalhar. Muitas vezes a gente pode se ver aprisionado em alguns relacionamentos que são kármicos, né? Nós vamos trabalhar algumas saudades que a gente tem, que a gente nutre a nível mental. O Rei de Espadas, ele vem como uma pessoa muito racional, né? E essa pessoa, ela é presa pela racionalidade, né? Ela não consegue sair do racional. Então, nós temos questões também de bloqueios mentais associados muito ao que a gente pensa, né? E muitas vezes associado a lembranças que nós temos, lembranças até da infância, talvez, ou que a gente precisa ainda trabalhar. Muitas mudanças vêm por aí, eu acredito que muitas dessas mudanças estão associadas a um trabalho que a gente vai fazer com o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Os valores que a gente tem cultivado, né, que a gente espera ter. O que eu valorizo? Eu valorizo o dinheiro, eu valorizo a família, eu valorizo meus filhos. Quais pensamentos sobre isso eu preciso trabalhar? No que eu me sinto presa, né? No que eu me sinto estagnada, amarrada, sem sair do lugar, sem ver uma perspectiva. Muitas vezes presa, aprisionada às questões mentais. É bem interessante que a gente vem com o Rei de Espadas, que é uma pessoa muito mentalmente evoluída, mas que é muito frio, sério, racional. E aqui a gente vem com o Pajem de Espadas, que é uma pessoa muito mais infantil, né? Uma mentalidade infantil. E que a gente tá ali aprisionado nessas duas questões, em ser uma pessoa mentalmente evoluída e ao mesmo tempo ser uma pessoa imatura na forma como nós pensamos. E muitas vezes a gente está aprisionado também a alguns valores que a gente cultiva e que precisam ser renovados, né? Então, quando a gente traz o signo de Touro, a gente fala muito daquilo que a gente valoriza, da estabilidade, do trabalho, da solidez, e que a gente vai trabalhar algumas questões associadas a isso. O 5 de Espadas, ele remete muito a uma traição, e essa traição, essa vitória sem honra, ela pode estar associada a casamento, tá? A relacionamentos sólidos. Aqui também vale pensar se você não está aprisionada a um trabalho, né? Se você não está aprisionado ao excesso de conhecimento que você acha que tem. Eu já sou especialista em tal coisa, e aí eu não me permito iniciar um novo estudo, né? Também pode ser isso. Lembrando que a casa 9, onde o eclipse ocorre, também é uma casa que fala muito sobre ensino superior, graduação, mestrado, doutorado, né? Então, será que você não avançou tanto nos seus estudos que você se sente bloqueado neles a ponto de não começar o estudo novo? Essa é uma tiragem geral, eu espero que vocês gostem, que seja uma forma de ajudar vocês a lidar com esses próximos 6 meses. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço profundamente. Até a próxima. Beijinhos!